Vamos seguir com a Karina Calife, então? Ela já está conectada com a gente, né? Karina Calife, médica sanitarista, professora. Temos a Karina aqui, ainda está arrumando a tela. Karina, pegamos ela desprevenida, mas vamos já conversar com ela. Tudo bom, Karina? Como você está? Desculpa, eu estou fora de casa, está meio ruim a tela, espero que dê para a gente conversar. Tá tranquilo, dá para te ver bem e dá para te ouvir super bem, Karina. Então vamos nessa que tá tudo ótimo. E vamos falar sobre essa notícia que é Rio de Janeiro liberando, né? Liberando a máscara, né? As pessoas não precisam mais, não é mais obrigatório o uso da máscara em locais abertos, o que já existem discussões em outros locais sobre isso, mas o que me chocou é que eles liberaram também em locais fechados o uso da máscara. Como que você viu essa notícia? É momento para a gente estar discutindo a liberação do uso da máscara em locais fechados, Karina? Eu acho que de forma alguma é momento disso ainda, Thalita. Acho que existem alguns trabalhos, algumas coisas que têm apresentado que em ambientes abertos, quando você tem um espaço grande entre as pessoas, né, que não tem aglomeração, tudo bem, você ficar sem máscara, o risco aí ele realmente é muito pequeno, né? E principalmente quando você tem aquela queda de onda, né, na pandemia. Mas em locais fechados, eu acho que não faz o menor sentido. Eu acho que esse deveria ser um aprendizado da própria pandemia, né, que a gente ainda está vivenciando um certo número de mortes por dia, que não é desprezível. A gente vem falando um pouco isso, o que é pandemia, o que é endemia, né? Acho que a gente vai conversar um pouquinho depois, mas não é possível a gente achar que é natural o número de casos e mortes que a gente ainda tem hoje no dia a dia. Então, eu acho que é muito precoce. Ainda acho que a gente tem algumas possibilidades de melhoria esse ano, a depender de se não existirem novas variantes, né? E se a gente conseguir fazer o dever de casa de entender que numa pandemia todos os países têm que ter acesso igual. É claro que o Brasil, nesse momento, especialmente o Sudeste, está com uma situação vacinal muito favorável, né? Mas não é o que acontece no restante do país. Então, eu não faria isso nesse momento. Eu vi um pessoal também falando sobre esse rebote que é esperado agora por conta do carnaval, né? Carnaval, muito calor, lotou praias, mesmo muita gente pulando carnaval, seja em locais fechados, em locais abertos. E daí há uma expectativa de talvez aumento de número de casos daqui 15, 20 dias, Karina? Olha, Thalita, já tem uma curvinha um pouco maior agora. Eu não acho que vai acontecer o que aconteceu no início do ano, por alguns motivos. Lembra quando a gente conversou disso aqui? Eu acho que a gente teve uma coisa muito grave, que foi a junção, assim, o Brasil já está vivenciando com flexibilizações que não eram para estar acontecendo ainda, né? Já desde dezembro, na verdade, desde o segundo semestre. Quando a gente teve aquela queda, né, dos números, as pessoas acharam que era ok começar a andar por aí sem máscara e tudo mais. Não é o que a gente está vendo agora. Então, por exemplo, quando chegou o final, meados de dezembro, acho que além do que já existia de flexibilização, tem aquelas coisas de confraternização de final do ano, as pessoas estavam, sei lá, muito saudosas, muito querendo se encontrar, e houve uma grande aglomeração em muitos espaços diferentes associadas à chegada da Ômicron, né? Então, isso foi muito pior. Eu não acho que é o que vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem um número diminuído de suscetíveis agora. Nós não temos uma nova variante. A Ômicron circulou entre muita gente. Na literatura, a gente não tem nada com menos de 60, 90 dias para reinfecção. Então, eu acho que sim, a gente vai ter um aumento, mas eu não acho que ele vai ser igual ao aumento que a gente teve no mês de janeiro. Em relação a São Paulo também está para tomar uma decisão nesse sentido, né, de liberar o uso da máscara. Na quarta-feira esperada uma coletiva, inclusive, do governo do estado. E eles estão dependendo, as notícias dão conta disso, de um parecer do comitê científico. Você acredita, Karina, que o comitê científico vai liberar apenas em espaço aberto? O governo do estado vai seguir essa orientação? Ou você acha que depois do Rio de Janeiro é muito capaz de aqui em São Paulo também acontecer o mesmo? Eu acho que, infelizmente, existem mais coisas entre as decisões que são tomadas do que o que é a orientação científica. É lógico que no momento que a gente está vivendo, as pessoas dizem, já virou endemia. Não, gente, endemia é aquela coisa que existem casos esperados. Será que a gente vai conviver achando que é esperado ter o número de casos e óbitos que a gente tem? É só você comparar a dengue, que é endêmica. Quantas pessoas morrem no último ano, não chegou a metade de um mês de Covid.
Então, a gente não chegou nesse momento ainda. Acho que vamos chegar em algum momento, né, nesse lugar. Espero que a gente consiga fazer esse movimento. Mas quem define quando é fim da pandemia não é um Estado, não é uma cidade, não é um país. Quem define qual é a hora que se finaliza ou que se tem sob controle uma pandemia é a Organização Mundial de Saúde. É isso que está escrito nos acordos internacionais, entendeu, Thalita? Isso é um equívoco, ao meu ver. Então, eu acho que é possível que haja algum tipo de flexibilização, sim, Thalita, talvez com quantidade, mas acho que vai ter crise ali no comitê científico, vamos ver. Você citou essa questão da endemia, né? O governo Bolsonaro discutiu na semana passada rebaixar a pandemia no Brasil para endemia. Qual é o impacto direto dessa mudança de nomenclatura, Karina? Primeiro, uma coisa fora da caixinha, sabe, Thalita? Porque cientificamente não pode um país. Veja, você pode falar que você tem um surto, são alguns casos num determinado território. Você pode falar que tem uma epidemia, que são um número maior de casos num certo território, num certo espaço de tempo. Tal. Numa pandemia, isso tem que estar acontecendo em pelo menos 3 continentes, que é o que a gente está vendo muito mais do que isso. Então, sendo pandemia, quem diz que não é mais pandemia não é o governo do Estado, não é o país, não é um ministro ainda que questiona a vacina, muito menos, né? Então, quem pode fazer isso, quem pode mudar de pandemia, não é uma escolha, né? Eu acho que todos que conhecemos um pouco da epidemiologia ficamos um pouco chocados com isso. Isso não é uma coisa que o Ministério da Saúde tem que dizer ou não. Quem tem que dizer a hora que deixa de ser pandemia para mudar, enfim, e aí ser uma epidemia em determinado local, ser um momento de endemia, a depender do lugar, quem sai do status de pandemia, é isso que eu quero dizer, é a Organização Mundial de Saúde, que é isso que é acordado internacionalmente. Tá? Ali tem um erro, assim, inclusive, de entendimento do que significa cada uma dessas coisas, sabe? Do ponto de vista epidemiológico, de cenário epidemiológico. Mas se o país quiser, se o governo Bolsonaro quiser, ele pode decretar que agora a gente tem uma endemia, que de fato, como você explica, não vai ter conexão nenhuma com o que diz hoje a OMS. Ele pode fazer as várias coisas que ele faz, quer dizer que funciona hidroxicloroquina, que não funciona, que a gente sabe, é dizer que tudo bem, que não é para gestante tomar vacina, questionar isso, questionar a vacinação em algumas pessoas, a terceira, a quarta dose. Então, assim, são coisas que é possível que aconteça nesse país, eu não duvido de nada, né, nesse cenário, mas não é correto, porque a pandemia significa que são acontecimentos, né, que estão acontecendo em mais de 3 continentes. Então, não é um país que define sozinho, e nem a Europa, viu? Nem o continente da Europa sozinho pode fazer isso, que também tem um pouco flertado com esse movimento, né? Perfeito. Karina, para finalizar, eu queria conversar com você sobre essa questão das gestantes, porque tem um projeto de lei, né, que foi aprovado pelo Congresso, está dependendo da sanção, inclusive, de Jair Bolsonaro, que obriga o retorno de gestantes ao trabalho presencial. Como que você tem visto isso? As gestantes ainda formam esse grupo de risco, mesmo com as vacinas, né, completas? Sim, Thalita, é uma das maiores causas de morte materna e são dos grupos mais vulneráveis do ponto de vista da pandemia, não da pandemia em si, mas do vírus até em si, do adoecimento, né? Porque existem 2 movimentos, elas sofrem mais, adoecem mais do ponto de vista respiratório, com adoecimento, mas essas síndromes inflamatórias, elas são muito piores nas gestantes. O que é pior ainda que isso tudo, né, Thalita? Com toda a evidência que a gente tenha hoje, colocada mais de 200 mil gestantes vacinadas nos Estados Unidos, em vários, vacinadas não, que são muito mais que isso, mas que participaram de estudos e ensaios clínicos acompanhados por um longo período de tempo, a gente sabe que é seguro, né? E que é muito mais seguro do que o vírus selvagem, tanto para a mulher quanto para o bebê. Então, e também sabemos que é o espaço de trabalho, eu não tenho dúvida que esse governo não vai reconhecer, mas que outros governos, e muitos diferentes talvez, vão reconhecer a Covid-19 como uma doença relacionada ao trabalho. Por quê? Porque foi o movimento de ter que sair de casa, de pegar transporte público. Então, se esse é um grupo que adoeceu muito mais, que morreu muito mais, a gente chegou a ter 8 mortes em cada 10 gestantes do mundo, e a gente teve uma diminuição
disso no Brasil quando a vacinação começou a acontecer. Então, eu também falo para todas as gestantes que estiverem por acaso nos ouvindo, que se algum médico, colega nosso, disser que não é para tomar vacina, por favor, procure outro colega, converse direitinho, porque não há justificativa, a não ser algumas muito pontuais que têm a ver com uma grande diminuição de imunidade, situações oncológicas, mas isso protege as gestantes em qualquer idade gestacional e as puérperas estão morrendo muito menos com a vacina e também com essa lei que protegeu elas de não ter que ir ao trabalho presencial. Eu acho que ainda não é hora de liberar isso, de deixar essas gestantes voltarem, porque é uma morte totalmente evitável, né, Thalita? E num momento que é de alegria e não da gente sofrer essas perdas. Claro.